tocando em tudo já. Mas só que aqui, quando a gente olha essa cena dos soldados, não está acontecendo nada. Quando a gente olha essa cena aqui, os soldados com as mãos nas vestes de Jesus, com as mãos aqui no nosso Senhor, provavelmente essas mãos deviam estar com o sangue de Cristo, e não está acontecendo nada. E por que eu falo que não está acontecendo nada, irmãos? Porque nós lemos aqui o texto anterior ao Evangelho de Marcos, e a gente encontra a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que simplesmente tocou nas vestes de Cristo, e ali ela foi curada. E é engraçado que quando a gente olha, tem um versículo muito forte nessa passagem, que é o se tão somente. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu sararei. Só que aqui, irmãos, a gente está vendo soldados que tocaram em Jesus. Aqui a gente está vendo soldados que eles pegaram nas roupas de Jesus, que o sangue está nas mãos dele. Mas aqui não está acontecendo nada. Nada está acontecendo, irmãos. Tocaram em Jesus, tocaram nas vestes, tocaram no sangue, mas não está acontecendo nada. Não teve olhos abertos aqui, não teve cura, não teve ressurreição, não teve nem conversão, irmãos, nessa cena. O que aconteceu aqui, irmãos? Será que a roupa de Jesus não tinha mais poder? Será que era na roupa de Jesus que tinha o poder da cura? Será, irmãos, que o sangue de Jesus vertido aqui na cruz, ele não tinha mais efetividade? Será que o sangue de Cristo, nesse momento, ele perdeu o seu efeito, irmãos? O que teve a mais na cena da mulher do fluxo de sangue? O que aconteceu naquela cena que no coração dela ela dizia: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada? O que aconteceu nessa cena que ela falava consigo mesma, no coração dela: se eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada? E ali a gente viu que ela realmente foi curada. Jesus não viu quem o tocou, mas ali Jesus sentiu que dele saía a virtude. Jesus sentiu que dele saiu o poder, e a mulher se apresenta ali curada. A mulher se apresenta ali restaurada. O que a mais, irmãos, que teve nessa cena? O que teve a mais nessa cena da mulher do fluxo de sangue, que aqui na cena dos soldados não teve? Porque aqui na cena da mulher do fluxo de sangue, ela só tocou nas vestes do Senhor Jesus e ela foi curada. Só que aqui os soldados, eles estão com as vestes de Jesus nas mãos. Eles tocaram no Senhor. O sangue de Jesus está nas mãos dele, mas não tem ninguém caindo de joelhos. Não tem ninguém aqui se arrependendo. Não tem ninguém aqui sendo curado. Não tem ninguém aqui sendo liberto, irmãos, nessa cena. O que teve, irmãos? O que teve? Porque eu olho para essa cena aqui e parece que não aconteceu nada. E sabe por que parece que não aconteceu nada? Porque continua seguindo como se nada tivesse acontecendo. A cena ela segue, irmãos. Jesus aqui, para cumprir a escritura, ele pega e fala que ele estava com sede. Então esse soldado vem, ele dá vinagre a Jesus. Jesus toma desse vinagre, dá o brado de consumado estás, e ali ele entrega seu espírito. Quando Jesus morre, a cena segue como se nada tivesse acontecido. Jesus ali morto, o soldado então pega uma lança e fura Senhor Jesus do lado. Qual que foi o diferencial, irmãos? Qual que foi o diferencial da cena da mulher do fluxo de sangue para a cena desses soldados? Ambos estavam com as mãos nas vestes do nosso Senhor Jesus. Só que uma foi totalmente restaurada e os outros seguiram aquilo que eles estavam fazendo, irmãos. Quando a gente olha para isso, nós sabemos o diferencial de cada cena. A gente sabe o diferencial de cada flash dessa história. Nós sabemos o diferencial de cada quadro. Se eu pegar essas duas histórias e fizesse aquele jogo dos 7 erros, sabe quando você pega duas fotos iguais e você vê o que tem uma, o que não tem na outra, e você vai marcando? Se eu pegar essas duas cenas, são cenas idênticas, ambos tocando nas vestes do Senhor Jesus. Só que alguma coisa tem nessa daqui que não tem nessa. Alguma coisa tem na mulher do fluxo de sangue que não tem aqui nos soldados, irmãos. Todos nós sabemos o que está faltando aqui nos soldados, que tem de sobra na mulher do fluxo de sangue. O que está faltando aqui é fé, irmãos. O que falta na segunda cena é fé. O que vem faltando aqui é que o toque da mulher estava cheio de fé.
E os soldados tocando nas vestes do nosso Senhor Jesus, como se não fosse nada, irmãos. Porque com um toque de fé, a mulher, ela recebeu ali poder de Jesus, irmãos. Mas aqui sem fé, os soldados não receberam nada. Sem fé, irmãos, não teve nada que eles conseguiram tirar do nosso Senhor. Quando a gente olha a mesma cena, talvez seja até a mesma túnica. Porque aqui fala que a túnica de Jesus era uma túnica que era costurada de alta a baixo de um pano só. Deveria ser cara essa túnica. Talvez Jesus tivesse só essa. Talvez fosse a mesma túnica que a mulher do fluxo de sangue tocou. Talvez seja essa mesma túnica que esteja aqui nesse momento sendo lançada a sortes. Só que com fé, irmãos, você acessa a virtude e o poder do nosso Senhor Jesus. E sem fé você não acessa nada. Sem fé você não tira nada do nosso Senhor Jesus, irmãos. É a mesma túnica, é a mesma roupa, é o mesmo Senhor Jesus, só que uma recebendo cura e os outros seguindo como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, quando a gente levanta quando a gente tem essa visão aqui dessa passagem, alguns questionamentos, eles vêm na nossa mente. Alguns questionamentos vieram no meu coração, e é esses questionamentos que eu quero hoje trazer para a igreja. Depois dessa introdução, quero trazer algumas questões para a gente estar aqui meditando junto e a gente poder aprofundar mais nesse texto, irmãos. A primeira questão que veio ao meu coração, irmãos, é por que algumas pessoas conseguem acessar as coisas que os outros não conseguem. Por que aqui, quando a gente olha essa cena, uma tocou em Jesus e tirou dele fé. Os outros tocaram ali na roupa, no Senhor, no sangue, e nada aconteceu, irmãos. Quando eu faço essa pergunta, automaticamente a gente já tem a resposta. Quando eu faço essa pergunta, automaticamente já vem a resposta na nossa frente. O que faltou aqui, irmãos, é falta de fé. O que teve é que faltou fé. Quando nós olhamos aqui, irmãos, para essa cena, é nítido. Uma teve fé, a outra não teve. Quando nós olhamos, irmãos, aqui, por que algumas pessoas conseguem acessar algumas coisas que os outros não conseguem? Tem portas, irmãos, que elas só abrem com a fé. E quando a gente olha aqui, irmãos, para um culto, quando a gente olha em reuniões, quando a gente enxerga um movimento onde Cristo está ali inserido, tem pessoas, irmãos, que eles estão ali no culto de mãos levantadas. Tem pessoas que estão no culto, que eles estão ali sentindo a presença de Deus, que eles estão louvando, que eles estão adorando, que eles estão ali entregando tudo que tem, que eles estão ali buscando mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que eles estão sedentos por tocar em Jesus, mas tocar nem que seja nas vestes, irmãos, mas eu quero tocar no Senhor, eu quero sentir Ele, não me importa a multidão, eu quero tocar no nosso Senhor, porque tem pessoa que ele vem aqui, irmãos, que é para se alimentar, ele vem aqui para se alimentar da palavra, ele vem aqui porque ele quer mais, ele vem aqui pois ele sabe, irmãos, que Jesus, ele é a fonte da água viva, ele vem aqui porque ele sabe que Jesus, ele é o pão vivo, ele vem aqui porque ele sabe, irmãos, que Jesus, ele é o caminho, que ele é a porta, que ele é o nosso bom pastor, e que as pessoas vêm aqui porque sabem que Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé, irmãos. Então, enquanto tem gente que está aqui se derramando pelo Senhor Jesus, porque tem fé em tudo que ele disse, tem fé em tudo que ele falou, tem fé no que ele é, irmãos. Tem gente que está aqui só seguindo a vida. Tem gente que vem, ele está vendo Jesus agir, ele está vendo o manifestar do nosso Senhor, mas ele não tem fé. Ele não tem fé que Jesus fez, ou ele não tem fé que Jesus faça. E essas pessoas, irmãos, jamais conseguirão acessar alguns lugares. Essas pessoas jamais conseguirão acessar alguns dons. Jamais conseguirão acessar alguma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Essas pessoas jamais conseguirão acessar algumas salas. Elas jamais conseguirão abrir algumas portas. Porque tem porta, irmãos. Tem portas na vida que a gente só abre com a chave da fé. E nós sabemos, irmãos, porque Jesus, ele só é acessível através da fé, irmãos. E fé, ela demonstra intimidade, irmãos. Fé, ela gera intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você abre a sua porta para qualquer um? Você abre a porta da tua casa para quem não tem intimidade? A nossa casa, irmãos, é o nosso lugar, é o local de maior intimidade que nós temos. É
onde nós nos sentimos à vontade, onde nós nos sentimos seguros, onde nós nos sentimos ali guardado, você não abre a sua porta para qualquer um. Você não recebe na sua casa qualquer um. Você não convida para um jantar qualquer um. Você só convida aquele que você tem intimidade. E com Jesus Cristo é a mesma coisa, irmãos. A fé, ela gera intimidade. A fé, ela abre portas. A fé vai te fazer acessar algumas salas. A fé vai te fazer acessar lugares especiais. A fé vai te fazer acessar dons especiais que talvez outras pessoas jamais vão acessar, que talvez outras pessoas jamais vão entrar, que talvez outras pessoas jamais vão saber que existe, irmãos. Porque o relacionamento com Jesus é um relacionamento de fé. E somente com fé a gente consegue tirar de Jesus aquilo que Ele está disposto a entregar, irmãos. Olha, irmãos, quantas pessoas elas não falam de Jesus, quantas pessoas não expressam a Jesus, quantas pessoas às vezes até tocam em Jesus, mas quando a gente olha, não está acontecendo nada. Hoje em dia nós vemos isso a rodo. Hoje em dia, graças à internet, ficou exposto muita pessoa que fala de Jesus. Ficou exposto muitas pessoas que às vezes até já tocaram em Jesus, mas que hoje não acontece nada. Mas que hoje, quando essa pessoa fala, nada acontece. Que hoje essa pessoa, quando toca aqui em Jesus, não sai poder. Hoje, irmãos, nós vemos quantas pessoas elas não tiram Jesus da boca. Tudo que vai fazer, Jesus está no meio. Se Deus quiser. Ou consegue alguma coisa, foi graças a Deus. Ou como Jesus, Ele é bom. Mas só que na vida dessa pessoa a gente não vê acontecendo nada. Na vida não acontece nada, irmãos. Poderes, curas, milagres, dons, intimidade, irmãos, só são acessíveis através da fé. A falta de comunhão, irmãos, é falta de fé. A falta de intimidade é falta de fé, irmãos. Quando nós olhamos às vezes para as pessoas que não vêm para a igreja, que não vêm aos cultos, essa pessoa não vem, não é por falta de interesse que ela não vem para a igreja. Quando a gente olha a nossa igreja aqui, não é porque é a nossa, mas o culto aqui é muito bom. O louvor nosso aqui, ele é muito bom, tem muita qualidade. As palavras que estão sendo pregadas aqui têm muita qualidade. Os ensaios, os cultos, a vigília, os estudos, tudo aqui tem muita qualidade. As pessoas, vir para a igreja é bom, vir para a igreja é legal. Só que quem vem, irmãos, não é que ele não está vindo porque ele não tem interesse. Ele não vem é porque ele não tem fé. Essa é a realidade, irmãos, de quem não vem para a igreja. Se ele não vem, não é falta de interesse. Ele não vem, é falta de fé, irmãos. E é por isso que muitas portas não se abrem. É por isso que muitas pessoas, eles acessam lugares a qual vocês não conseguem acessar. E quando eu falo vocês, eu falo eu também, irmãos, porque essa mensagem, ela é para mim. Porque a fé, irmãos, ela é a chave que abre a porta. A fé, ela é a chave, irmãos, que abre a porta. E quando a gente lê a Bíblia, o que a gente encontra aqui, irmãos? Disse Jesus: eu sou a porta. Não se abre essa porta, irmãos, sem fé. Não se adentra no profundo, não se adentra no oculto, não se adentra no secreto do nosso Senhor Jesus sem a fé, irmãos. Não dá para acessar Jesus de mãos vazias. Não dá para chegar de mãos vazias frente ao nosso Senhor Jesus e querer que Ele nos dê tudo. Isso nunca vai acontecer, irmãos. De mãos vazias a gente não acessa Jesus. Para acessar ao nosso Senhor Jesus, a gente tem que estar cheio de fé. A gente tem que estar com as mãos transbordando de fé, irmãos. Porque se não tiver fé, a gente não vê o agir. Se não tiver fé, irmãos, você não vê o manifestar do nosso Senhor Jesus. Olha nessa cena, irmãos. Olha os soldados com as vestes de Jesus nas mãos, aos pés da cruz, vendo Jesus ali. E o que aconteceu na cena? Não aconteceu nada, irmãos. Porque eles não tinham fé em Cristo Jesus. Eles não tinham fé na cruz. Eles não tinham fé no sangue do nosso Senhor Jesus, irmãos. E sem fé, você não acessa lugares que outros já acessaram. Sem fé, irmãos, você não recebe de Jesus o que os outros já receberam. Só que tem um porém no Evangelho, irmãos. Tem um grande porém no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque com fé ou sem fé, Ele vem com as nuvens. Porque com fé ou sem fé, todo olho verá, até aqueles que os transpassaram, irmãos. Porque se com fé ou sem fé, todo joelho vai se dobrar, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos.
Com fé ou sem fé, isso vai acontecer do mesmo jeito. Com fé ou sem fé, todo olho vai ver. Com fé ou sem fé, todo joelho vai ser dobrado. Com fé ou sem fé, até esses mesmos soldados que os trespassaram o verão vindo com toda a sua glória, irmãos. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a Bíblia sem fé, ela é só um livro. A cruz sem fé, ela é só uma punição romana para bandido, irmãos. A oração sem fé, você só está falando sozinho. Jesus sem fé, irmãos, é só um homem que pregava uma filosofia há 2000 anos atrás. Sem fé, irmãos, a porta não se abre. Sem fé, irmãos, a gente não acessa lugares que só são acessíveis através da fé. Os soldados estavam com as vestes, estavam ao lado da cruz, estavam ali salpicados pelo sangue de Cristo. Mas sem fé, irmãos, você não acessa o radar de Jesus. Sem fé, irmãos, você não acessa o radar do nosso Senhor. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela acessou o radar de Jesus. Quando ela tocou em Jesus, nesse momento, Senhor, vira quem me tocou. Quem me tocou? O radar de Jesus é acionado pela fé. Quando Jesus está aqui nessa cruz, o radar dele foi acionado. Quem acionou o radar de Jesus na cruz, irmãos? Foi o bandido à sua direita. Um bandido à direita, quando ele olha para o outro bandido e começa a falar: meu, você é louco, nós merecemos estar aqui porque nós fizemos por isso, mas esse nada fez, esse é inocente. Opa, nesse momento o radar de Jesus é acionado. Opa, tem alguém com fé aqui perto de mim. Nesse momento, irmão, Jesus olha para ele, esse homem pega e demonstra fé. Senhor, quando vier no teu reino, lembra-te de mim. O radar de Cristo foi acionado e ali a salvação chegou, irmãos. O radar de Jesus é acionado pela fé, irmãos. A mulher do fluxo de sangue acessou o radar de Jesus. O bandido na cruz, ele acessou o radar de Jesus, irmãos. Porque sem fé nós não acessamos ao nosso Senhor. Sem fé a gente não chega até Jesus, irmãos. Sem fé a gente não consegue chegar aonde outros chegaram. Aqui a gente chega num segundo momento da nossa mensagem, irmãos. O segundo entendimento que eu tive a partir dessa mensagem é que ser participante de algo não te dá credenciais para acessar Jesus. Sabe, irmão, às vezes quando a gente vai num show, a gente olha pela internet, pela televisão, tem lá, tá todo mundo participando do show, mas de repente você olha pro lado, tem pessoas que ele tem umas credenciais diferentes, tem pessoa que ele tem uma pulseirinha diferente, e quando termina o show, essas pessoas vão lá, conseguem ir no camarim, consegue lá nos bastidores tirar foto com a pessoa que fez o show, consegue ali acessar alguns lugares onde a multidão que estava ali não conseguiu. Assim é com Jesus, irmãos. Ser participante de algo não te dá credenciais para acessar Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, a cena da mulher do fluxo de sangue, ali tinha uma multidão tocando em Jesus, uma multidão tocando Jesus de todo lado e nada acontecia. Jesus, ele seguia seu caminho. E as pessoas, elas iam seguindo a Jesus, tocando em Jesus, e nada acontecia. Jesus, ele continuava seguindo o seu caminho. As pessoas seguindo a Jesus, tocando e nada acontecendo. Aqui nós entendemos, irmãos, que estar participando de um evento onde Cristo está, não te dá credenciais para acessar a Ele, irmãos. E isso vem acontecendo o tempo todo. Não é porque você está na igreja que você vai acessar Jesus. Não é porque você está cantando que seu louvor vai chegar até Jesus, irmãos. Não é porque você abre a Bíblia na hora da mensagem que Jesus vai olhar para você. Não é porque você sabe achar todos os livros da Bíblia rapidinho que Jesus, ele para e te olha, irmãos. Não são essas coisas que chamam a atenção do nosso Senhor Jesus. Não são essas coisas que vão nos dar aqui uma acessibilidade ao nosso Senhor. Porque na cena da mulher do fluxo de sangue, a multidão estava tocando em Jesus. Só que Jesus, irmãos, ele seguiu o seu caminho. A multidão tocava em Jesus. A multidão, ela estava no mesmo evento que Jesus. A multidão era participante daquela cena. Só que Jesus, ele seguia para a casa de Jairo. Aquela cena, Jesus ali, ele estava indo para a casa de Jairo. E a multidão não fez Jesus parar. A multidão cercando Jesus não fez ele parar. A multidão tocando Jesus não fez Jesus parar. Até que
um toque chama a atenção de Jesus. Até que um toque de fé chama a atenção de Jesus, irmãos. Pode estar uma multidão tocando, mas somente o toque de fé fará com que você acesse ao nosso Senhor Jesus, irmãos. Somente o toque de fé, irmãos, vai fazer com que você acesse a Jesus. Quando nós olhamos a história do cego Bartimeu, irmãos, tinha uma multidão gritando o nome de Jesus. Tinha uma multidão gritando ali o nome de Jesus, só que Jesus seguia o seu caminho. A multidão gritava, Jesus não parou. Mas eis que de repente, no meio dessa multidão, nosso Senhor Jesus, ele ouve um grito de fé: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nesse momento, irmãos, ali Jesus não estava parando, mas no grito de fé Jesus parou e ele olhou, irmãos. Nós vemos que a multidão ali estava participando da cena. A multidão estava no evento onde Jesus estava, mas somente um grito de fé pôde acessar Jesus, irmãos. Ser participante de algo não te dá credenciais para acessar Jesus. A multidão tocava, mas somente o toque de fé acessou a Jesus. A multidão clamava, mas somente o clamor de fé pôde acessar o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E é por isso que o nosso Senhor, ele fala: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido, irmãos. Somente a fé, irmãos, te dará acesso ao bom pastor. Somente a fé, irmãos, vai fazer com que conheçamos a Cristo. E somente a fé vai fazer com que Ele nos conheça no grande dia, irmãos. Somente pela fé, irmãos. Se esses soldados aqui, eles tivessem fé, eles estariam nessa cena. Só que eles estariam do outro lado. Eles estariam chorando juntamente com João e com as outras mulheres, irmãos. Se ele tivesse fé, a cena poderia ser a mesma, mas eles estariam do outro lado. E aqui, irmãos, nós entendemos que sem fé a gente não faz nada. Sem fé a gente não chega a lugar nenhum. Sem fé, irmãos, aqui a igreja, ela é só um clube. Sem fé, aqui é só uma reunião de pessoas. Sem fé, irmãos, o batismo não é nascer de novo. Sem fé, o batismo é só um mergulho. Sem fé, irmãos, essa mesa é só uma mesa enfeitada. Sem fé, é só pão e suco de uva que está aqui, irmãos. Irmãos, ser participante de todos esses eventos não te dá credenciais para acessar Jesus. Porque sem fé, irmãos, a gente não chega a lugar nenhum. Sem fé a gente não tira nada de Jesus. Sem fé nós não somos salvos, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie. Porque a graça, irmãos, é um dom de Deus. A graça é um presente a qual não fizemos nada para merecer. Mas o Senhor, pela sua infinita graça, de graça Ele nos agraciou com a sua graça, irmãos. Foi tudo de graça que o Senhor fez. Não foi por nada que nós fizemos. Só que esse presente, para Jesus botar nas tuas mãos, você vai ter que apresentar fé. Para Jesus te entregar esse presente hoje nas tuas mãos, irmãos, Ele é mediante a fé. Esse presente, você não fez nada para receber. Esse presente, ele não vem de obras. Sabe por quê, irmãos? Para quando a gente chegar no grande dia, ninguém reclamar lá para Jesus: ah, mas Senhor, eu participei de tudo. Eu ia à igreja, eu tinha uma Bíblia, eu me batizei, eu tomava ceia. Só que se não tiver fé, irmãos, seremos como soldados com as vestes de Jesus nas mãos. A gente está tocando, a gente está com as vestes nas mãos, a gente está vendo, o sangue de Jesus está sobre nós, mas não está acontecendo nada, irmãos. Sem fé, irmãos, nada acontece no Evangelho. Sem fé nós não acessamos a Jesus. Sem fé tudo isso aqui, irmãos, não vale de nada. Porque sem fé, irmãos, nós não nos movemos. Sem fé nós não existimos. Sem fé a gente não acessa Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, capítulo 6. Amém?
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Irmão, sem fé não se agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar ao nosso Senhor Jesus. Você tem que crer que Ele existe. Você tem que crer que Ele fez. Você tem que crer que Ele faz. E você tem que crer que Ele é o nosso galardoador. Porque Ele mesmo fala: eis que cedo venho, e o teu galardão Ele está comigo, para dar a cada um segundo as tuas obras. Irmãos, não somos salvos por obras, mas através das obras nós mostramos a fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós temos que ter, irmãos. Temos que ter a fé que o nosso Senhor Jesus é o nosso galardoador. Nós temos que ter a fé que quando nós fecharmos nossos olhos na terra, nós abrimos nossos olhos na presença dEle. Você tem que ter fé, irmãos, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você tem que ter fé, irmãos, que o mesmo Jesus que a mulher do fluxo de sangue tocou, o mesmo Jesus que os soldados tocaram, é o mesmo Jesus que hoje passeia aqui em nosso meio. Como o Márcio falou ontem, fisicamente Ele não está aqui, mas espiritualmente Ele está passeando em nosso meio. Espiritualmente Ele passeia em nossa igreja. Estende a mão da fé, estende o braço da fé, que você toque em Jesus nessa noite, que você toque em Jesus agora, e aquela cura que você tanto precisa, ela está a um passo de fé, irmãos, de você conseguir. Aquela cura que você precisa, ela está a um estender de braço da fé, para que você consiga nesse momento, irmãos. Basta que você tenha fé que o Senhor Jesus, Ele está passando. Basta que você tenha fé que o Senhor Jesus, Ele está sentado do teu lado. Basta que você tenha fé, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele é o Rei e o Senhor desta igreja, irmãos. Basta que você tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem fé, irmãos, é impossível agradar ao nosso Senhor. E como último ponto de hoje, a gente chega na aplicação dessa mensagem. Como é que eu aplico isso no meu dia a dia, irmãos? Como é que eu aplico isso? Como último ponto, eu coloquei aqui: que tipo de fé Jesus, Ele espera de mim? Que tipo de fé, irmãos, Jesus, Ele quer ver em mim? Que tipo de fé Jesus quer ver em cada um de nós, irmãos? A fé que Jesus quer, irmãos, é aquela fé que faz Ele parar. A fé que Jesus quer é aquela fé que faz Ele te reconhecer no meio de uma multidão, irmãos. A fé que Jesus quer ver em nós, irmãos, é aquela fé que em meio à multidão Ele reconheça o nosso grito de fé. Essa é a fé, irmãos, que Jesus quer. O que Jesus quer é aquela fé que arranque virtude dele. Porque o que mais Jesus quer, irmãos, é dar dons, é dar poder, é dar virtude para a tua igreja, para que possamos realizar a obra dele, irmãos. É isso que Jesus quer, irmãos. É isso que Jesus quer. Ele quer uma fé que arranque virtude dele quando ele passa, irmãos. Jesus, Ele quer distribuir dons para a sua igreja. Só que para isso acontecer, irmãos, Ele tem que ver a fé. Sabe, irmãos, aquela fé que alguém que está cheio de problema, ele vai deitar e ele dorme tranquilo, porque ele sabe, irmãos, que aquele que guarda não dorme. Essa é a fé que Jesus quer ver, irmãos. Sabe, irmãos, aquela fé que pode estar tudo dando errado, está tudo de cabeça para baixo na minha vida, mas eu tenho fé que quando o Senhor colocar as mãos, tudo muda. Essa é a fé que Ele quer ver, irmãos. A fé que Jesus quer ver, irmãos, é aquela fé, irmãos, que nas minhas orações eu sei que se for da vontade de Deus, já está feito. Essa é a fé que Jesus quer ver, irmãos. Essa é a fé que faz Jesus se maravilhar, parar e te responder. Essa é a fé que Jesus quer ver, irmãos, porque essa é a fé que vai te dar credencial para acessar o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Essa é a fé que Jesus quer ver. A fé de quem clama ao nosso Senhor, na certeza de que tudo Ele pode fazer, irmãos. Essa é a fé que Jesus, Ele quer ver. Só que hoje, irmãos, de coração limpo, após ouvirmos aqui essa mensagem, você recebeu no seu coração e você percebeu que você não tem essa fé. E você percebeu que até você tem uma fé, mas a sua fé ela é pequena. Hoje, irmãos, eu tenho algo para te falar. Hoje eu tenho algo para dizer, irmãos, para vocês. Se a sua fé está pequena, se a sua fé está pouca, irmãos,
bem-vindo ao time. Porque eu me enquadro exatamente desse jeito, irmãos. Somos falhos, somos fracos. A nossa fé é pequena, irmãos, porque caímos por nada. Erramos por nada, irmãos. Não temos a fé que Jesus quer de nós. A nossa fé, ela é pouca, irmãos. A nossa fé é pouca perto do que o nosso Senhor Jesus, Ele pede. A nossa fé é pouca. Só que a mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem de boas novas. A mensagem de hoje é uma mensagem que é para te trazer esperança. A mensagem de hoje é uma mensagem para você sair daqui dando pulo de alegria. Porque se você tiver uma fé menor que um grão de mostarda, porque a fé de grão de mostarda faz montanhas saltarem. A nossa hoje pode ser menor, irmãos. Pode ser menor, porque nessas palavras aqui, ó, Jesus, Ele disse: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Então hoje, irmão, se você tiver fé, Jesus aqui, Ele deu autoridade. Jesus aqui está falando: se você pedir no meu nome, eu faço. Então se você tiver fé, irmãos, pede nesse momento para Jesus, mas pede algo que vai te levar para um outro nível de relacionamento. Pede nesse momento para Jesus, irmãos, uma fé tão robusta, mas uma fé tão robusta que vai fazer com que o alarme dos céus toque, porque tem alguém lá embaixo que está pedindo fé. E é isso que o nosso Senhor, Ele quer, irmãos. Pede uma fé que te coloque no radar de Jesus, irmãos. Me ajuda, Pai, na minha pequena fé. Me ajuda, Senhor Jesus, onde realmente importa. A igreja hoje não está pedindo, Senhor Jesus, carro, não está pedindo casa, não está pedindo fortuna. A igreja está pedindo aquilo que realmente importa, que é fé. É isso que precisamos, irmãos. É isso que precisamos, que o nosso clamor seja um clamor de fé. Que a nossa confiança em Cristo seja uma confiança movida pela fé. Que possamos confiar que Ele tem o melhor para nós. Que possamos ter fé que o agir dEle é muito melhor do que aquilo que pensamos, do que aquilo que queremos, irmãos. Peça nesse momento para Jesus, irmãos, uma fé com que faz que você não seja a multidão, mas que você seja aquele que toca Ele com fé. Que você seja aquele que grita Ele com fé. Que você seja aquele a qual o nosso Senhor Jesus procura. Porque vai chegar um tempo que Jesus vai procurar os que adorem em espírito e em verdade. E esse tempo chegou, irmãos. Só se acessa a Jesus através da fé. Pede nesse momento, Senhor Jesus. Pede para que Jesus te fortaleça a tua fé. Peça para que nesse momento a tua fé seja uma fé grande, uma fé forte, uma fé a qual Ele queira. Porque a palavra diz, irmãos, que um coração quebrantado, um coração constrito, o Senhor, Ele não despreza. Pede nesse momento, irmãos. Pede para que possamos ter uma fé que chame a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos de nada mais, mas apenas que o Senhor Jesus trabalhe na nossa fé, para crermos que Ele é suficiente em nossa vida. Vamos ficar de pé nesse momento.